Olá, a ADEPOL em Foco está aqui na DEPAC Centro para nós conversarmos com o delegado de polícia Rodrigo Camapum, saber um pouco da história, conhecer a sua trajetória dentro da polícia e saber dos estudos recentes que ele fez sobre o combate à corrupção na Espanha. Vamos lá, vamos conhecer um pouco dessa história. Estou aqui com o delegado de polícia Rodrigo Camapum, num papo de delegado para delegado, para saber um pouco da trajetória de vida dele, como ele entrou na polícia, o que impulsionou ele a estar dentro da Polícia Civil. Doutor Rodrigo, primeiramente, seja bem-vindo à ADEPOL em Foco. Como que foi a sua trajetória, o que lhe impulsionou a ser um policial civil? Gustavo, gostaria de agradecer o convite para expor um pouco a respeito da minha vida, a respeito dos estudos e da minha carreira aqui para quem assiste o ADEPOL em Foco. E qual foi a sua primeira lotação? Qual foi a sua primeira experiência como delegado de polícia aqui no Mato Grosso do Sul? A nossa academia teve uma duração de aproximadamente 3 meses. E após o final da academia, eu fui lotado na cidade de Santa Rita do Pardo. Olha. Uma pequena cidade, mas muito aconchegante a cidade. Foi onde eu realmente tive o primeiro contato com a prática policial. Estive lá durante 1 ano e meio e posteriormente fui removido para Brasilândia, entretanto acumulando Santa Rita. Continuei respondendo por Santa Rita do Pardo e fui para Brasilândia, uma cidade um pouco maior e onde tive a oportunidade de aprender um pouco mais ali sobre a função do delegado de polícia. Sim. Investigações maiores, crimes um pouco mais violentos e mais organizados. Sim. Porque era uma região que era estratégica no tráfico de drogas. Então a gente foi uma passagem muito boa ali naquela cidade. Que bacana, sem dúvida. O interior ele nos engrandece porque faz com que a gente aprenda com as realidades de cada localidade. Claro, sem dúvida alguma, isso é determinante na nossa carreira. Exato. E assim, eu gostaria que você falasse para o público algumas distinções, algumas diferenças, né, principalmente entre a questão que a população ainda tem uma certa dificuldade de compreensão em alguns detalhes, acerca das funções da polícia judiciária, da polícia ostensiva preventiva. Como que você sempre lidou com essas questões aí no seu dia a dia? Claro. Eu trabalho no interior, existem muito poucos policiais, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil. Então ele trabalha de uma forma muito integrada. Após sair de Brasilândia, tive a oportunidade de vir para a capital e trabalhar no DEPAC. E o DEPAC, ele é uma delegacia que hoje é a maior delegacia, pode-se dizer, tem mais de 100 funcionários na delegacia, e ela é uma delegacia que você consegue observar muito bem essa distinção. Por quê? A polícia militar é uma polícia ostensiva. Ela é uma polícia preventiva e ostensiva. Ela está na rua para fazer, servir de prevenção e de forma ostensiva inibir a prática do delito. Se por acaso o delito ocorre, durante a ocorrência do delito, a polícia militar está ali para atuar nesses momentos.
Faz um trabalho muito importante para a sociedade. Não há dúvida. É o primeiro atendimento que se tem na ocorrência do fato. Sim. Posteriormente, a Polícia Militar, ela apresenta essa ocorrência na Polícia Civil. E a maior parte dos flagrantes são apresentados aqui no DEPAC. Então, por exemplo, existe uma denúncia sobre um tráfico de drogas ocorrendo próximo a uma escola. A Polícia Militar, efetuando a prisão em flagrante, conduz o traficante até a delegacia, onde é feito o procedimento de prisão em flagrante. Desse procedimento de prisão em flagrante, ocorrem outras investigações, que normalmente ele não produz a própria droga. A droga é comprada de outros, vem de outros lugares. Essa parte da investigação, essa segunda parte, para identificar outros autores, para identificar onde existe mais substância entorpecente armazenada, guardada ou como é feito o transporte, essa parte é da Polícia Civil. Poxa. Então, uma distinção muito simples: a Polícia Ostensiva trabalha na rua prevenindo o crime e atuando da ocorrência dele. E a Polícia Judiciária, após a ocorrência do crime, após a ocorrência do fato, na investigação do fato, para comprovar a materialidade do crime, crime existiu, quais foram as circunstâncias que existiram, entendeu? E quem são os autores. E ambos trabalhando em prol da sociedade sul-mato-grossense. Claro, não tenho dúvida. Então, doutor Rodrigo, assim, um tema interessante, né? E até agora a gente vai entrar numa temática recente, que o doutor Rodrigo foi um dos nossos representantes em um mestrado na Espanha, na Universidade de Salamanca, o que muito dignificou todos os colegas, todos os delegados de polícia, todos os policiais civis do Mato Grosso do Sul. E eu queria saber um pouco mais dessa sua experiência lá na Espanha. Foram 11 meses, né, que você tinha me falado. Exatamente. Anteriormente. 11 meses de muito estudo, de muito aprofundamento. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa experiência lá na Espanha, como que foi, o que a gente pode aplicar aqui no Mato Grosso do Sul, nas nossas investigações, nos nossos trabalhos. Gostaria que você comentasse aí sobre esse seu estudo. Uhum. Gustavo, foram 11 meses de um intenso estudo. Foi 11 meses de intenso estudo. As aulas, o mestrado aqui no Brasil normalmente são 2 anos e meio, e lá ele é um pouco mais compacto. Ele é feito dentro de um ano letivo. Então todas as matérias, as provas são realizadas durante o ano, juntamente com a confecção do trabalho de fim de master, que seria a nossa dissertação de mestrado. Perfeito. Então foi realmente um ano pesado, de muito estudo, que profissionalmente acredito que tenha acrescentado muito, pessoalmente acrescentou muito também. Eu passei a ter uma outra percepção sobre as causas da corrupção, uma outra percepção, inclusive, sobre as mazelas da sociedade. Não só sobre a corrupção, mas sobre aquilo que traz essa falta de dignidade para o ser humano. Então, eu acredito que tenha sido algo ímpar na minha vida e que tenha acrescido muito, e tenho certeza que vai trazer muito mais qualidade na minha prestação do serviço aqui para a Polícia Civil. Poxa, que fantástico, que fantástico. A gente fica muito orgulhoso em ver o colega realmente assim se desenvolvendo, e um mestrado desse numa universidade de tamanho renome como é a Salamanca realmente é mais dignificante ainda. A sua temática de abordagem lá durante o mestrado foi o enfrentamento à corrupção, né? Quais foram as percepções que você, no curso do seu estudo, percebeu com relação ao direito comparado? Também você tinha falado em algo multidisciplinar com relação à corrupção. Como que foi esse desenvolvimento? Exato. Gustavo, a gente percebe que o enfrentamento à corrupção,
ele não é uma tarefa de uma matéria isolada. Eu não posso pegar simplesmente o direito penal e falar, vamos aumentar a pena e resolver o problema da corrupção. Não, não adianta. Vamos diminuir as garantias e direitos fundamentais daquele que pratica corrupção. Também não é a solução. Porque a corrupção, ela enraiza no sistema. Então, a detecção, a punição, a execução da pena, o processamento, o julgamento, tudo fica debilitado. Então, a forma mais eficaz de você combater a corrupção é de forma preventiva, antes que o crime ocorra. E uma das coisas que a gente pôde constatar é que em diversos países, algumas estratégias produziam bons resultados, em outros países não. E percebemos que, e constatamos que o ser humano, o comportamento humano é o que determina a corrupção ou não. Entendi. E dentro dessa dinâmica você fez um estudo comparado, então, dentro do direito comparado, mas através de um comparativo entre os países, de como há o desenvolvimento do enfrentamento à corrupção? Exato. Na verdade, eu não tentei diversificar e tentei pegar detalhes de cada país. Eu peguei o elemento comum, comportamento humano. Estudei o comportamento humano. Fantástico. E como a sociedade enxerga a corrupção. E através disso, eu trabalhei uma estratégia transdisciplinar de fomento a uma cultura de rechaço à corrupção. Então a ideia principal, formar uma cultura de rechaço à corrupção. Que legal. Isso aumenta as denúncias de corrupção e cria uma suspeita se aquele que vai propor a corrupção, o outro vai aceitar ou vai denunciar. Perfeito. Queria que você falasse sobre como trazer essa sua experiência, esse seu estudo tão aprofundado para uma realidade mais prática. Uma das principais conclusões, e talvez a principal, seja justamente essa. Devido à plasticidade cerebral e principalmente a intensidade com que ocorre a maturação e essa plasticidade cerebral na criança, esse é o melhor momento. Então, a educação e voltada às questões morais, principalmente. Perfeito. Não vai impedir só a corrupção, vai impedir outros males relacionados a essa questão que é a falta de moral. Perfeito. Entendeu? Ou seja, a educação é sempre o melhor Fundamental, caminho, né? não tenho dúvida. Doutor Rodrigo, te agradecer imensamente aí por essa aula, né? Essa exposição aí para nós desse trabalho, da sua experiência enquanto policial. E vamos conhecer um pouquinho da sua realidade aqui na DEPAC, Claro. Como que é o seu dia a dia aqui de trabalho. Vamos dar uma volta aí na delegacia para você me mostrar como que é o desenvolvimento aqui. Perfeito. Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. E vamos agora conhecer a delegacia. Vamos lá. Nós que agradecemos. Um grande abraço. Vamos lá. O ADEPOL em Foco fica por aqui. Fique atento aos nossos próximos programas.